Porque anunciar o evangelho não é escolha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast, o melhor podcast de estudo da Bíblia. Amém. Mais uma temporada, mais um episódio. Vamos adentrar um pouquinho mais sobre um tema que fala de memória, um tema que fala de fé, de direção e que principalmente, né, da atuação de Deus, né, a direção de Deus para a nossa vida. Hoje o episódio vai marcar sobre memoriais da graça. Memoriais da graça. A gente vai entender um pouquinho como Deus conduziu o povo, né, na travessia do Jordão. Então, só para ficar mais claro, a gente está falando um pouquinho mais sobre Josué, né, nessa temporada. Então, a gente hoje vai falar, vai aprofundar em Josué 3 e Josué 4. Eu estou um pouco rouco, gente, peço perdão, tá? Mas faz parte, a gente vai conduzir da melhor forma possível, beleza? Então a gente vai entender um pouquinho como Deus conduziu esse povo, né, na travessia do Jordão, vai entender como isso se conecta com a nossa caminhada espiritual de agora, tá? E o que a gente precisa para deixar ainda mais robusto esses nossos memoriais, deixar ainda mais robusto, né, os memoriais e de forma viva, que eles continuam fazendo sentido para a nossa vida hoje, para que a gente não esqueça, né, em nenhum momento. Então, você que está aí vendo, já aproveita, já ativa o sininho, já se inscreve no canal, deixa seu like. Essa é uma da forma da gente poder alcançar mais pessoas. Então, mesmo que você não goste das câmeras, essa é uma forma de você estar proclamando o evangelho através do nosso canal, né? Então, não deixa isso para depois não, beleza? E meu nome é Vitor, muito prazer. Eu estou aqui com uma mesa muito boa, robusta aqui, eu tô com o Ilohan. Fala, Ilohan. Fala, gente. Boa noite pra vocês. Acompanha mais uma vez aí o nosso podcast preferido. Boa, a gente tá aqui com o Gregory. Boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa. Robusto. Você falou robusto aqui, eu me senti... Esse aqui não é robusto, Achou que era pra não. você, né? A gente Mas tá vamos lá para mais um. Então a gente tá aqui com o Danilo, cheio da graça. Robusto. Bora, galera. Vamos mais um estudo aí bacana. Esse estudo vai dizer muito com a gente, vai falar muito com a gente. Bom demais. E pra dar início aqui nessa nossa conversa, esse nosso bate-papo, esse nosso aprofundamento, a gente precisa chamar Deus presente, chamar Deus para estar presente aqui com a gente, né? Exatamente. Danilo, você ora pra gente? Com certeza. Oremos, então. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos juntos mais uma vez aqui, Pai. Sabemos que estamos fazendo a Tua obra, estamos aqui obedecendo a Tua ordem de proclamar o Evangelho a todo mundo em nossa geração. Então, que possa chegar às pessoas, as pessoas possam se conectar com o Senhor através deste programa e que a gente possa ser graciosamente usado como ferramentas em Tuas mãos. Perdoe aqui falhas, pecados, faça-se presente, abençoe a todos que estão assistindo. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meu povo, como a gente já conversou, então a gente vai estar focando um pouquinho mais em Josué 3 e 4, tá? Literalmente ali o inicinho, quando Josué atravessa junto com o povo o Rio Jordão, iniciando basicamente um ministério, né? E assim como ninguém entra no campo de futebol, eu gosto bastante de futebol, né? E a gente sabe que assim como ninguém entra no campo sem treinar, né? Israel, ele não entrou em Canaã sem uma preparação, lógico. Todo o tempo ali do Egito, todo o tempo... Eu ia falar exílio, mas eu nem sei se essa palavra é certa, porque eu não sei se eles ficaram exilados, mas toda aquela peregrinação no deserto já foi uma grande preparação, né? O povo precisava se santificar antes de ter ainda mais milagres com Deus, e é por isso que o impossível ele só acontece quando Deus está na frente. É uma coisa que a gente vai focar aqui durante essa primeira parte do podcast. E eu queria já começar com uma pergunta, né? Porque a gente sabe que tem uma preparação, teve uma santificação, mas por que teve esse pedido para o povo se santificar antes de atravessar o Jordão? Por que eles só não podiam, vamos atravessar? Por que teve esse pedido para o povo se santificar antes? Eu entendo que, assim, seria legal se a gente pudesse saber quando Deus ia operar um milagre na nossa vida, né? Porque a gente ia pintar o cabelo, ia tomar um banho, ia se perfumar e ficar todo preparado para aquele milagre. Mas Deus, ele age de forma espontânea.
Nesse caso aqui, Josué ele já está falando aqui. Se você quiser acompanhar na Bíblia, Josué capítulo 3, a partir do verso 5, Josué está ordenando que o povo se prepare, que ele se santifique, porque Deus fará grandes maravilhas. E qual que seria essa grande maravilha? A abertura, justamente, de novo, Deus ia secar terras molhadas de um rio Jordão, do rio Jordão, assim como ele fez na travessia do Mar Vermelho, ele ia fazer novamente grandes maravilhas. Então Deus ali, de repente a um ponto de vista meu, Deus estaria presente de duas formas, né? A primeira, que ele ia realizar um grande feito, uma grande maravilha. Também estamos falando de um povo que, consequentemente, já era costumeiro obedecer ordens de Deus. E como o Vitor trouxe aqui na nossa pré-discussão, pré-alinhamento, né? Era um povo que, por sua cultura, eles gostavam de se santificar, de se preparar também. E aí também tem a Arca da Aliança, né, que não era o símbolo principal dessa santificação exigida por Josué, tá? Mas era também ali considerada a presença de Deus. Então tinha todo um rodeio, um aparato legal para que o povo se sentisse um pouquinho mais preparado diante desses feitos, né? Bom, perfeito, bom demais. Pode ir. Pode ir? Vai lá. Feito. Eu acho que o povo precisava entender que, além deles entrar na Terra Prometida, também a vitória só vinha por meio de Jesus, por meio de Deus. Então, acho que essa purificação vem por conta disso. Você escondeu essa aí, né, na nossa configuração, né? Vocês responderam muito rápido. Boa. Você ia falar, Greg, pode fazer. Cara, eu compactuo com o que eles falaram aí, mas eu fiquei perguntando, me perguntando, até vou colocar aqui, não sei se vocês vão gostar ou não, mas vai. Por que ele não... Porque na verdade ele não abriu o Rio Jordão, ele represou o Rio Jordão. Ele parou a correnteza, Ele parou né? a correnteza e a água dali para lá, ela rodou, né? E aí eles passaram em terra seca. Mas Deus abriu o Mar Vermelho também lá atrás, mas lá atrás ele não pediu para santificar, para ninguém santificar, porque eles estavam fugindo, né? Agora ali não, ali eu penso que como Deus já estava com um alinhamento com eles estavam alinhados com Deus, já conhecendo um pouco mais, né? O Egito já tinha saído deles. Deus, não foi nem Deus, né? Josué que pediu para eles se santificarem, porque é uma forma de agradar a Deus. E como a Arca da Aliança estava ali no meio, você bem disse, simbolizando que Deus andava junto com eles, então é uma forma de gratidão, de reverência, eles se santificarem para fazer esse feito, para participar desse feito que Deus estava planejando para a manhã seguinte. Mas vale ressaltar que assim, e depois acho que eu entendi mais ou menos o que o Vitor estava querendo dizer, de que o nosso foco, a nossa atenção não deveria estar propriamente dito no objeto, né? Embora simbolizava ali a presença de Deus, mas acho que tinha outras coisas que se acercavam dessa situação, desse acontecimento, que mostravam mais a presença de Deus, e uma dos grandes feitos que mostrava de fato a presença de Deus ali era o cessar da correnteza, o abrir, deixar o chão seco para que eles pudessem passar. Mas também era um artefato, um adendo, né? Uma coisa mais. Olhando tudo isso, a gente vê... Eu fiquei pensando em duas coisas, né? A primeira é que, quando o Josué fala ali, né, no versículo 5, que o Danilo leu aqui pra gente, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É estranho porque... maravilhas o povo já tinha visto. Parece que não, mas lógico, eles não tinham visto, muitos, né? Não tinham visto o mar abrir. Mas eles estavam vendo o maná, eles estavam vendo a coluna de fogo, eles estavam vendo a nuvem, eles tinham um santuário. Eu não vejo isso como se não fosse uma maravilha. E até o Greg trouxe naquela conversa antes que o povo não entrou bebê ali, né? O povo já tinha uma certa idade. Então, beleza, eles ficaram 40 anos no deserto, tinha gente que tinha 10 anos, não tinha, digamos assim, o caráter formado, né? Foi se formando ao longo daquele tempo. Tinha gente que tinha 5 anos no início e no final ficou, sei lá, com 45. Tinha gente que já tinha 40 e ficou com 80. Tinha gente, provavelmente, acredito que a galera pequena, né? Tudo mais moça. E pra entrar, porque 40 anos... provavelmente, como só Caleb e Josué entrou, né? Então,
não tinha essa galera mais velha. Então eles já estavam vendo, não era algo novo, maravilhas, né? Só que não na mesma, sei lá, magnitude, ou então o que me faz pensar que pra eles era igual, sabe? É tipo, lá em casa eu nunca passei fome, mas eu sempre tive vontade. E aí uma coisa que hoje tem toda a compra que a gente compra pras crianças é sucrilhos, sempre tem, sucrilhos, Nescau, Danone. É que Danone nem tanto porque eles não gostam muito. Mas, por exemplo, sucrilhos. Sucrilhos em casa não tinha. Então, quando tinha, tipo assim, era um evento, né? Era um negócio bacana, legal que tem, sabe? Uma barra de chocolate. Putz, não era assim que tinha, assim, fácil. E aí, nos meus filhos hoje, eles se acostumaram, querendo ou não, né? Então, pra eles é normal fazer uma compra e ter sucrilhos. E aí, talvez seja isso, né, o lado do povo de trás. Para eles ter o maná, nasceram com aquilo já, né, ouviram muito pouco. Ter a coluna de fogo, para eles era comum. Eles, não sei se eles tinham na memória momentos que não tivessem isso, sabe? Toda vez que eles, sei lá, botavam do cabeça no travesseiro, eles lembravam que, no dia tal, sei lá, no dia que eu tropecei e abri o dedão, tinha nuvem de fogo, tinha uma coluna de fogo, tinha uma nuvem. Então, acho que era muito simples para ele, né? E aí, a segunda ponta do santificar é que aí eu vejo que esse povo... Era a hora de mostrar para esse povo que talvez estivesse nesse momento, era o povo de falar assim, gente, lá na frente, vocês vão fazer... a gente vai ter bastante coisa, né? Porque ele ia ter a queda do Jericó, ele ia lutar com muita gente. Então, a chance deles acharem que era tudo mão deles, braço deles, era grande, né? Sim. E aí era mais uma vez Josué falando, agora o negócio vai ficar sério. Agora Deus vai agir e se prepara. Vamos se preparar porque não é qualquer um que aguenta estar ao lado de Deus. Então eu fiquei pensando nessas duas coisas, assim, me passei bastante aqui no tempo, mas eu fiquei pensando agora. Você falando aí também, sabe o que me veio também à mente? Quando a gente vai à igreja e você... o pastor, ou o pregador, o orador, ele vai trazer uma mensagem e ele fala assim, se prepara que Deus vai falar com você agora. O que isso de forma inconsciente acontece? A gente vai prestar mais atenção, a gente vai ficar mais atento. De repente, cara, vou ficar atento com isso porque Deus vai falar comigo. De repente a gente pode entender que esse falar de Josué, Deus vai fazer uma grande maravilha, ele era um ponto de atenção, era um alerta. Galera, se é seu assunto agora, sai do celular, sai do smartphone aí, para de fazer ligação, presta atenção. Legal. Que vai acontecer alguma coisa grandiosa aqui agora. Né? Então, Deus vai fazer grande maravilha na sua vida, meu. Você vai perder, hein? Fica atento aí. Então, legal. Podia ser um ponto de atenção também nele. E isso veio a ideia agora de você trazendo esse ponto, né? Perfeito. E agora, pegando isso aí, não sei se vocês vão comentar, mas se for comentar, já comenta junto com a segunda pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, que é... O que essa travessia revela sobre o caráter de Deus? E não só sobre o caráter, mas sobre o poder de Deus também. Sobre o poder de Deus, cara, é justamente o ato em si. Na minha humilde opinião aqui, é um Deus grandioso segurando as águas para o seu povo passar. É o cuidado que ele sempre teve, desde a saída do Egito até... Esse povo, o único que viu o Mar Vermelho abrir foi Josué e Caleb. Os outros ninguém viu. Então, isso aí é um ato de poder, vamos dizer assim. E do caráter de Deus, cara, qual que era a promessa dele para Abraão, Isaac e Jacó? De levar eles para a terra prometida. É o cumprimento da promessa que Deus fez lá atrás. Então, o caráter dele tipo assim, ele prometeu, ele cumpre. Ele não muda de ideia. Assim, você teve um filho. Sua esposa engravidou e deu à luz. Você vai lá no cartório e vai registrar. Você, a partir do momento que nós, como homens, falamos assim, eu assumo esse filho, qual que é o pós disso? O pós disso é manter. A nossa obrigação, dar o leite, comprar fralda. Então, eu acho que Deus ele vem como um ato de pai mesmo, né? Por isso que ele considera na Trindade, ele é considerado pai. Ele não está mais em uma posição. Ele é considerado como pai. Por quê? Porque ele resgatou os seus filhos
E agora Ele é o provedor de tudo. Isso, pronto, montou, fechou. Ele é o provedor. Então ele cumpre com a. Isso que é legal, cara, porque ele cumpre com a responsabilidade dele. Ah, mas Deus não tem responsabilidade sobre nós, mas que foi ele que me criou. Ele tem essa responsabilidade. A diferença é que ele cumpre a responsabilidade, eu não. Essa é a diferença. Total. A santificação, ela não é humana, a gente já sabe, né? Sim. Mas é literalmente uma disposição para confiar naquilo que Deus ia fazer, né? Então, esse é um lado também de voltando um pouquinho e respondendo a pergunta, né? Esse povo precisava também se santificar para mostrar que, não, confio em Deus e vou deixar Deus agir. E ao mesmo tempo, né, o Deus que abriu o Mar Vermelho, ele também abriu o Jordão. E ele é um Deus que constantemente está trazendo milagres. Constantemente ele não poupa o poder para mostrar quem ele é e está à frente de todos a todo momento. Essa santificação também é legal a gente destacar que ela tem um detalhe muito importante, né? Quando a gente fala assim, a gente vai fazer um acampamento amanhã, cara, hoje eu vou me consagrar, vou me santificar. A gente tem esse conhecimento, né? Mas muitas das vezes você vai entender de que essa santificação é eu me tornar puro, totalmente santo. E, infelizmente, por nós pisarmos em solo pecaminoso, pela nossa natureza ser pecaminosa, isso é impossível de acontecer se não for pela graça, pela nossa redenção, pela constante busca com Deus. Então, essa santificação, ela representa nesse contexto mais a obediência a Deus do que eu mesmo ser o mais certinho, mais corretinho. Entende? Porque é mais como, voltando aqui um pouquinho, Josué falando, preste atenção que Deus vai fazer grandes maravilhas, santificar. Hoje é a gente se preparando, cara, pra gente receber aquela bênção, sabe? Então é mais obediência, santificação nesse contexto, e também que tem que ser um contexto da nossa vida, é mais o ato de obedecer do que eu ser correto, não ser mais errado. Justo. E reconhecer, né, quando erra, né? E reconhecer como erra, porque Paulo vai dizer que isso é o quê? Isso é domínio próprio, é humildade, né? Você reconhecer. Total. Você ia falar? Eu vou falar. Não, mas ele já falou aí, tá tudo certo. Boa. Eu vou começar, viu? Mas beleza, a gente vê isso, poder de Deus, tudo mais, né? E se Deus... Isso é fato, né? Se Deus abriu o Mar Vermelho, se Deus abriu o Jordão, beleza? Ele também pode fazer qualquer milagre na minha vida. Beleza? Qualquer milagre em qualquer ocasião. Vale ressaltar que o Jordão não foi aberto. Ele foi... Cessou a correnteza. Cessou, mas abriu. Praticamente abriu, né? Fez a fenda ali. Sim. Mas aí, ok, por que eu falo isso, né? Tem esse poder. Entendo disso. Mas... Até anotei aqui, esqueci onde eu coloquei. Aqui, lembrei. Que é... Como que isso nos inspira a crer, realmente, quando eu enfrento um obstáculo hoje? Porque, beleza, eu sei que ele pode fazer, eu sei que ele tem poder, eu sei que ele tem tudo, mas e na hora? Como que isso me inspira a manter o negócio firme e continuar confiando? Cara, eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Vamos vou lá. contar um pouco de um processo onde Deus ele falou comigo muito claro. Assim, sabe quando você acorda e fala, Deus falou comigo. E eu passei dias ouvindo a voz de Deus e mesmo assim eu desobedeci a voz de Deus. Parabéns, eu tô brincando. Cara, assim, Deus ele mostrou uma lição muito grande pra mim. Assim, num ponto onde ali foi a mudança de chave pra mim voltar para os braços dele. Então, quando isso traz, eu fico até meio emocionado aqui em falar, que quando a gente traz isso, quando a gente lembra disso, a gente fala, pô, lá atrás eu fazia isso, mas Deus me mostrou assim. Então, a gente tem que ter essas experiências para a gente ficar firme na promessa dele, né? Então, eu creio muito que Deus, ele fala com a gente hoje muito claro. E Deus, eu falo até que eu tenho uma nova vida por conta de Deus, pelo temor de Deus na minha vida. Boa. Se você não é só nessa história de abrir o Jordão. Se você ler a Bíblia, tem várias histórias de Deus prometendo e cumprindo. Deus ungindo e provendo meios para aquela pessoa chegar onde chegou, enfim. Então, você lendo, entendendo que ele é capaz de cumprir,
É só você entregar seus caminhos para Deus e confiar que é um versinho que Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. e mais ele fará. Então, assim, é bem isso daí. Então, a pergunta aqui, ó, se Deus abriu o Jordão para Israel, como essa história nos inspira a crer, a enfrentar? Cara, inspira porque se ele fez isso lá atrás, ele vai fazer de novo, ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer na minha vida. Cara, se você tem um problema na sua casa, um problema no seu trabalho, entrega para Deus. Ele é a única saída que você tem, é o único que pode te dar um fim que talvez não vai ser o que você espera, mas lá na frente você vai entender o porquê ele decidiu agir dessa forma na sua vida. A gente está no contexto do Rio do Jordão, mas, cara, tem tanta história na Bíblia, tem tanta coisa que mostra realmente que vai me levar a crer de fato que o poder de Deus é o poder mantenedor na minha vida. Aqui a gente está nesse contexto do Jordão, mas tem muitas. E eu sou apaixonado por cada uma delas. Do machado flutuando no mar, que até já contei para vocês aqui uma experiência quando eu perdi meu óculos. Você, quando vai para o Novo Testamento, é que você vê uma chuva de milagres. Você vai Elias e Eliseu ali, aquela história de Eliseu com a Elias e a viúva, cara. Cara, aquilo ali é sensacional. Como que do nada transborda ali azeite e farinha, cara. Simplesmente porque uma mulher creu que o homem que estava à porta dela era um homem de Deus. Então, assim, motivos e razões para nós crer no poder de Deus, que Ele é o nosso mantenedor, a gente tem. Basta agora a gente aceitar, a gente querer e trazer isso para a minha vida. Porque já tem um monte. A Bíblia, a história, a minha vida é um milagre. Sim. Todos os dias, né? Eu me lembrei da musiquinha lá. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia. É basicamente isso mesmo. Argumentos, cada um vai se sustentando, mas aí a gente precisa ter essa não é experiência, mas essa certeza todos os dias, né? Reforçar, basicamente, né? Quando a gente se prepara, quando a gente se prepara espiritualmente, o impossível ele deixa de ser um obstáculo e vira palco para a glória de Deus. Se isso ainda não virou, basicamente, desculpa falar, mas se isso ainda não virou para você, significa que você ainda não se preparou como deveria, né? Porque se tivesse preparado, você já teria essa certeza. Ô, Vitor, só que tem gente que espera as coisas acontecerem, mesmo confiando e sabendo de que Deus é poderoso para cumprir na sua vida, espera a sua vontade. Então, às vezes o palco está ali, às vezes o show está acontecendo, mas a pessoa não está prestando atenção que tá dando certo. Ela está esperando alguma coisa maior, alguma coisa mais visível, tipo assim, tem gente, eu vou viajar aqui, sei lá se eu vou conseguir até concluir esse raciocínio, mas tem gente que se Deus der muito, se Deus der muito, perde a salvação. Por isso que eu estou falando que eu estou viajando aqui. Tem gente que se Deus der tudo o que ela quer, ela vai perder a salvação dela. Então, uma coisa eu garanto para você. Nunca viu um justo mendigar o pão. O mínimo, você não vai passar fome. Você não cara, é difícil de entender. Porque tem muita gente que prega aí a teoria da prosperidade. Prosperidade, né? Mas às vezes não é assim que funciona. Deus conhece o seu limite, o que você aguenta e o que você pode produzir com o que Ele te dá. Então, Ele não vai te dar nem mais nem menos, Ele vai te dar na medida certa e na hora certa. Total. Quando a gente está debaixo da palavra de Deus, a gente tem que entender que nenhum obstáculo para o que Deus quer. O Mar Vermelho não parou, o Jordão não parou. Então a gente precisa entender essas coisas quando a gente está. Mas a gente precisa estar debaixo de uma palavra. Não adianta eu querer chegar aqui, não estar debaixo da palavra de Deus e querer fazer coisas milagrosas. Não vai. Sim. Não adianta. Total. E avançando aqui um pouquinho mais nesse papo, senão a gente vai ficar falando e não vai cessar, né? Vai ser bom. Mas a gente sabe que todo mundo já guardou uma lembrança de uma viagem, né? Aquela foto especial, aquele objeto. A Laura, quando vai
na praia, ela agora tá querendo pegar a conchinha, né? E aí tudo é conchinha. Legal. Todo tem mundo um tem pote essa fase de- da conchinha. né? Tem um pote de sorvete lá, cheio de concha à toa. Não vai fazer nada com aquele negócio lá, mas tá lá. E todo mundo, né, faz isso. E pra Israel, nesse contexto, quando a gente tá vendo, né, Josué 3 e o 4 aqui, uma das coisas que foi colocada de memorial pra eles, de lembranças, né, eram algumas pedras, né? Era uma forma de testemunha do poder de Deus. E aí eu queria trazer pra vocês essa visão, né? Qual que era o propósito dessas pedras? Só para eu ler, dar esse contexto aqui para todo mundo, se a gente olhar Josué 4, o 6, se eu não me engano, né? Eu vou ler o 5 para o 4, 4 para ficar mais fácil, né? Que é: chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, aí vem o 5, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos, dos filhos de Israel. E aí, versículo 6, para que isto seja um sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significaram essas pedras? Aí vem o 7, né? Então, lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Vou pausar por aqui. E aí, vem a pergunta quase que retórica aqui, né? Qual que era o propósito dessas pedras levantadas dali do rio? Por que tinha que ser aquelas pedras? O próprio texto já diz que ia mostrar para a geração futura que O Jordão foi aberto. Exatamente. Mas Pra deixar- vamos trocar o Jordão aberto pela ordem de Josué. Qual que era? Deus fará Grandes milagres. grandes maravilhas, né? Maravilha. Maravilhas, maravilhas. Então as pedras elas vão servir para esse memorial, mostrando o poder de o agir de Deus, de grandes maravilhas que ele fez ao povo. Porque assim, o povo, beleza, isso vai passar de... Como que eles vão saber? Como que as gerações futuras vão saber que o rio abriu? As 12 pedras. Mas ela vai estar escrita? Vai estar lá no- Não, é pai falando para filho. Exatamente. Vai ser o legado da vivência que você não acabou de abrir para nós uma experiência que você teve com Deus? Sim. Então amanhã você vai ter filho, você tem que contar pro seu filho essa experiência. Para ele contar pro filho dele e falar, cara, o seu avô teve uma experiência viva com Deus. O seu avô, nossa, ele até se emocionou num programa de podcast em 2025. Entende? É o legado. Então, não era só simplesmente a gente se atentar a um monumento que foi construído, mas sim o legado que nós, humanamente, deveríamos passar. E aí o texto ainda fala, né? Para que novas gerações, para que o filho de vocês, o filho das gerações de vocês, pudessem testemunhar da grande maravilha que Deus fez. Cara, e falando agora, pensando aqui no que eu escutei esses dias, você vê a Bíblia é um livro de quantos mil anos, cara? É muita. Cadê o Jonathan? Deixa o Jonathan aqui, que depois que você falar, eu vou falar um negócio pra ele, que ele vai... Ele é grandão desse jeito, mas vai chorar. Fala aí. Viu? E eu escutei uma conversa essa semana, falando assim, cara, você, depois que você morrer, depois de 20 anos que você morrer, seus filhos vão lembrar de você, né? Depois de 40 anos que você, 50 anos, depois de 80 anos que você morrer, você vai ter mais seus filhos. Se você não foi uma coisa diferente do que todo mundo, a maioria, 99% do povo ninguém mais vai lembrar de você. E, cara, e olha como é que é preservado essas histórias e é vivo até hoje. A gente consegue trazer lições para a gente hoje de um livro de 3.000 anos atrás. Total. Cara, é top demais. Mas respondendo a pergunta aí, é realmente isso aí. A hora que a pergunta veio aqui para mim, me veio assim, o papelzinho na porta da geladeira. Por que eu coloco lá? Para mim lembrar de alguma coisa importante. Né? É igual o Greg. Pra quem não sabe, coisa importante. pra quem não sabe, o Greg tem uma mania, não, uma tradição, não sei. Mas é que toda vez que ele viaja, ele traz do lugar um imã de geladeira. Um imã ou uma caneca. Ou uma caneca. E aí tá lá, ó. Toda vez que você passa na frente da geladeira dele, você vê vários lugares. E aí, automaticamente, tem essas lembranças. Mas sabe o que é legal? Que, pegando esse mesmo exemplo, fazendo o adendo aqui, é que isso seria, sim,
para o povo deles, porque precisava, como o Danilo falou, né, precisava ser transmitido entre eles, além de ver, mas isso não ia ficar só para eles. Os outros povos também veriam. Talvez, provavelmente, por fofoca, né? Eles iam saber. Ou você querer compartilhar. Ó, tá vendo? Isso aí foi meu pai. Isso aí foi Deus que fez aqui na geração do meu pai. Você falando isso aí, cara, você sabe que toda vez que eu vejo meus irmãos lá, eu revivo aquele momento. Eu revivo aquele momento, lembrando do passeio, enfim. E eu acho que o povo é o mesmo sentido. Deus é, cara, é muito didático. Ele, nos detalhes, ele consegue se superar. Total. Você ia falar? Não, vai ser no próximo bloco. Boa. Mas aí, beleza. Pensando que a gente sabe esse propósito, né? Vamos trazer para o dia de hoje. Hoje, como que a gente pode criar essas formas vivas, né, de manter vivas memórias, só que espiritual, né? Para que não caia no esquecimento. Porque assim, viajar, pegar um imã é fácil. E quando eu tô na beira do penhasco, digamos assim, quando eu tô para largar a Deus, quando eu tô naquela briga com Deus, que não aconteceu, algo do tipo, né? Como que eu faço para eu manter vivo essa minha memória espiritual com Deus, né? E não cair no esquecimento. Continuar mostrando que Deus é Deus. É agora que vai entrar lá, ó. Esse cara ali já falou pra mim 3 vezes que ele já sonhou com meu filho falando. E o Ethan, vocês sabem que ele é autista e ele, pelo nível de suporte dele, ele não fala, né? E aí, faz uns 3 dias atrás, a Rebeca fala assim agora, vamos fazer Papai do Céu. Você sabe o que ele faz? Ele fala, posição de oração. Eita, que da hora. E eu tô pra mandar esse vídeo pra você, cara. E assim, mano, a gente ficou assim, extasiado. E ela ensinou poucas vezes, né? Mas o nível de suporte dele é muito difícil. Então, tá aí, cara. As minhas 12 pedras, os milagres que Deus tem operado na minha vida, elas se tornam um monumento justamente para aquele momentezinho de fraqueza, aquele esquecimento que eu tenho. Quando eu lembro de uma situação como essa, eu falo, cara, Deus não tá me abandonando. Ele só simplesmente está fazendo as coisas no tempo dele. E aí elas se tornam para mim um monumento, para me dar continuidade, é meu ponto de partida, e eu uso isso com várias coisas, cara, vários milagres que eu posso contar, sobrenaturais ou naturais, mas eles se tornam as minhas 12 pedras para eu dar continuidade. Sim, e... Eu ia falar, mas você vai falar, pode falar. Eu coloquei aqui que a gente precisa ter o alimento da palavra. Já pensou se a gente não tivesse hoje a palavra de Deus? Esquece. Esquece. Acho que a gente não tava nem vivo, filho. Como estaria? Como a gente estaria? Matado um outro. Se não tivesse a palavra de Deus, não tinha Rota 916 aqui pra vocês. Já era. Já pensou se Deus não tivesse deixado a Santa Ceia pra gente? O batismo. Pra se tornar um memorial, né? Então, hoje a gente olha e vê o que Deus deixou pra gente, era a mesma coisa naquele povo, para aquele povo. As 12 pedras. Era para eles saber que ali teve alguma coisa. E aí, poxa, por que teve isso? Aí a pessoa vai pesquisar. Aí ela fala porque o pai daquele ali passou. Então, isso leva a gente ter o que nós temos hoje, a Bíblia. Isso vai servir aí de geração em geração e vai embora até a volta de Jesus. Mas assim, o que eu entendi o que você trouxe, mas a pergunta, ela acho que está extraindo um pouquinho mais de experiência humana. Porque assim, ó, beleza, a Bíblia ela já está aqui. E alguém precisou sentar para me ensinar. Certo. Digamos que a tua geração não tenha ninguém lá para ensinar eles a Bíblia. Jesus fala que as pedras vão falar no momento que tem que falar, ok. Mas e nesse meio tempo, o que vai ser o memorial? O que vai ser um marco de espiritualidade da tua geração ou da tua vida? A Bíblia ela já é um marco, assim como outros que a gente daqui a pouco já vai mencionar também. Eu acho que deixar um legado. Eu já te falei isso. Você como distrital, eu já te falei que antes de você chegar, não teve ninguém que está fazendo o que você está fazendo hoje no distrito. Buscando deixar um legado, né? Então, quando as pessoas falam, nossa, em 2025 teve um cara que veio aqui e ele fez isso, mas em 2026 ele foi embora, já não teve mais. E sabe o que é legal? Que o mesmo pensamento que você está tendo, outras pessoas tiveram de outra liderança. E o que outra liderança deixou, ela deixou como um legado e se encaixa com a liderança de agora. Exato. A liderança de agora vai deixar, é mais ou menos o encaixe da Bíblia, né? Todos eles, nem todos eles se conheciam,
mas foi um encaixando com a história do outro. Vale a pena trazer um ponto importante aqui que, como somos humanos, né, existe não só o melhor processo, mas existe a programação neurolinguística, né, a PNL, e uma das coisas que eles trazem é essa programação, essa forma de você, de certa forma, conseguir programar a sua mente para trazer algum estado, alguma memória, alguma situação. Então é importante a gente pensar que, da mesma forma que, pra gente cair no esquecimento em alguma coisa que aconteceu é facinho, a gente pode virar o jogo e trazer isso, né, na memória. Então, algum ritual, alguma afirmação que você faz todos os dias. Por que você ora todos os dias? Por que você ajoelha todos os dias? Às vezes é muito comum, né? Mas às vezes é uma frase que você fala totalmente fora do contexto, né? Espiritual, ou o que for. Mas é você criar também algum tipo de memorial, algum tipo de facilidade para manter aquilo lá vivo. Um exemplo que a gente deu, um exemplo totalmente esdrúxulo aqui, que é a do imã. É uma forma da gente ter esse contato e não cair no esquecimento. Eu tenho certeza que daqui, por mais que seja 80 anos, o Greg vai olhar, vai ver um imã e vai lembrar de alguma coisa que aconteceu. É uma das formas dele criar essa memória. E aí fica a provocação. Como nós estamos fazendo para criar essa memória para nós mesmos e manter Deus firmes no nosso coração, sabe? Vou pegar um gancho no exemplo do nosso amigo aqui. Eu acho que toda vez que eu ter essa intimidade com Deus e ter essa experiência sobrenatural, ela vai se tornar o meu imã na geladeira. E o que o imã da geladeira ele te faz? Ele dá vontade de você viajar de novo. Sim. E aí o milagre e a experiência que eu tive com Deus, ela me excita a ter uma experiência com Deus de novo. De novo e de novo. E isso tem que ser o quê? Diário. Falamos agora há pouco da santificação. O processo da santificação é exatamente isso. É algo íntimo e relacionável com Deus diariamente. É diariamente eu buscando a minha humildade, é diariamente eu buscando de me esvaziar do que o mundo me acerca, para que eu possa continuar construindo essa caminhada e esse legado e as minhas 12 pedras. Beleza, perfeito. Todo mundo tem um grande recomeço, né? A gente sabe disso. E às vezes como eu posso dizer? Todo mundo tem um grande recomeço e normalmente esse grande recomeço tem um marco. A gente sabe que aqui, acabou de ver ali as pedras, né? Tudo mais, a travessia. Marco normais. Nosso por exemplo, terminei a faculdade, tenho um diploma. Casei, tem a aliança, né? Comprei uma casa, tem a chave da casa nova. Então, normalmente a gente tem alguns marcos, né? E para Israel, como a gente viu, essa travessia do Jordão foi um marco no legado deles, né? Na história deles como um todo, né? Como memória e também como memorial. Exatamente, exatamente. E aí, o ponto para vocês. Quando a gente fala de Jordão, não pode esquecer que é o mesmo rio que o próprio Cristo se batizou lá na frente. E aí, pensando nisso, né, qual que é a relação entre essa travessia do Jordão, né, que Israel fez, com o batismo de Jesus? É agora que entra aí a chave. Na verdade, a hora que... Pra quem não sabe, o Greg falou assim, nos bastidores aqui, cara, tem uma pergunta aqui que eu vou desossar. Não, ele falou assim, Chaco pai que eu domino essa. Ele falou assim, aí ele falou que junto com essa vai fazer mais 3 perguntas, responder essas 3 perguntas, vai responder todas. É com você encerrar agora, o bloco. Gregão. Bora, cara. Encerrar o bloco. Na verdade, não. Vocês estão fugindo da raia aí. Porque, na verdade, eu falei que quando eu vi essa pergunta, eu me fiz 3 perguntas. Mas você trouxe a resposta delas, né? Eu sei a resposta. Então, é isso que a gente quer, bora. Mas nós estamos aqui para discorrer todos juntos. Não, o Greg não discorre, tranquilo. É justamente o que você falou, para nós correr todos juntos, você fica. Então a pergunta faz aí. Qual que é a relação entre a travessia do Jordão, né, que o povo de Israel fez, com o batismo de Jesus? Aonde eles estavam prestes a entrar? Canaã. E o que simboliza isso daí? Lá na frente. É o povo chegando na Terra Prometida. Sim. Certo? A outra pergunta minha é: aonde que Jesus foi batizado? No mesmo rio que eles estavam atravessando ali. Boa. Então, nós podemos puxar um link ali que, tipo assim, o povo estava sendo batizado para entrar
na cidade prometida, na terra prometida. É o link que eu faço na minha cabeça aqui. E a terceira pergunta é: o que significa o batismo? Então, ali aquela geração, Josué pediu, eles se santificaram para atravessar o Rio Jordão como uma forma de batismo, para assim eles entrarem na terra prometida. Então, essa pergunta ela fica clara para mim nesse sentido. E no mesmo rio que Jesus foi batizado. Então, o povo, a graça de Cristo, no mesmo rio que ele foi batizado, ele está abrindo para o povo passar e ser batizado, entre aspas, aí, para ganhar a chave, a sua coroa da salvação lá na frente, a hora que Jesus voltar. Mas vamos lá, vamos falar. Não, mas depois de semana uma dessa, você que quer, né? Vamos lá. O Gregory trouxe algo bem importante aí, que o povo de Israel, ali é a entrada da promessa que Deus tinha feito para Israel, né? Sim. E o batismo de Jesus é o início da promessa da redenção. Então, ambos, Deus pega um ponto de passagem e torna em um memorial da sua graça. A gente tem que lembrar de também... fidelidade. Perdão, velho, você estava terminando. Mas a gente tem que lembrar também que, como eu trouxe, né, a questão do Marco, o ministério de Cristo, ele começa a partir do batismo. O batismo de Cristo é ali que starta o ministério dele, né? Não é à toa que ele batiza, espera um tempo e depois vai pro deserto. Sim. E ali ele sofre 40 dias, né, basicamente na mão do próprio Satanás. Então é ali que a gente começa esse ministério do povo. E a mesma coisa com aquela galera, né? Eles estavam atravessando o Jordão, mas ali estavam começando o ministério deles, né? O ministério daquele povo seleto que não tinha passado né, entre aspas, pelas coisas que o pessoal do Êxodo ali estava passando, e agora a história deles seria contada. Aí chegou a minha vez, vai lá e brilha, né? Agora era a vez dele, de Deus poder atuar na vida, atuar, né, mediante a eles, né? Excelente, perfeito. Ressaltar. Queria fazer um adendo também à fala do Gregory, que o Gregory trouxe a questão ali do batismo, né, um simbolismo. Depois lá na frente Jesus vai ensinar pra gente que o batismo, o simbolismo do batismo, ele tem que ser feito por imersão, mas ficou bem claro realmente que essa travessia e a solicitação de santificar de Josué, ela é justamente um batismo que acontece depois, e o batismo não é um ato de santificação, mas ele é um processo. E aí eu entendo que essa travessia do Jordão, ele também se torna um processo de santificação. É tanto que foi a geração eleita que entrou na Terra Santa. E aí a geração eleita nos dias de hoje e as futuras que entrarão na Terra Santa também, celestial. Perfeito. E aí, trazer uma provocação a mais pra você, né? A gente sabe que depois disso aí tem um descanso em Canaã. Eles vão ter um... Descanso em Canaã não, né? Porque eles vão ter bastante batalha ali, bastante coisa. Mas tem um processo, e aí ele tem aquele respiro, né? Ali com eles. E eu queria trazer, trazendo esse respiro como um descanso para Canaã, né? Como que esse respiro, como esse descanso, ele se conecta com um descanso espiritual que Cristo quer nos oferecer o tempo todo? Muito bem, muito bom. Muito bem, muito bom, e responder que Não, é bem é. nada, né? Muito bem, Quer que eu responda? muito bom. Respondam aí no meu Tá dando lugar. oportunidade pros outros responder, né? Não, cara, pra mim, esse descansar em Cristo aí, com relação a Canaã que você falou, como o descanso em Canaã se conecta com um descanso espiritual em Cristo. É você confiar que... Até fizemos uma brincadeira aqui, tipo assim, o piloto está dirigindo, você só dorme se você confia no piloto. Você descansa, é uma pessoa que está doente e ela entrega a sua vida para Deus e fala, faça o melhor para você, e o que o Senhor decidir, eu aceito. Você que está desempregado e precisa, você descansar sabendo que a resposta de Cristo vai ser a melhor para você, independente vai ser a que você quer ou não. Mas
é esse descanso. A gente, é muito difícil a gente ter essa maturidade de descansar e deixar a vida nas mãos de Deus 100%, porque a gente tem um ladinho aí que quer tomar a rédea da própria vida aí, é difícil, mas se a gente confia e acredita, se você entregar, você pode descansar, que ele está pronto para te fazer o melhor. Talvez essa palavra não tenha sido muito boa para jogar na roda, que não é... O descanso talvez é ruim, é uma palavra difícil de trazer, mas talvez a palavra desfrute fique mais fácil de comparar, de trazer a explicação, né? Esse desfrute, porque é um descanso, nada mais é que um desfrute, né? Do momento, do que for. O povo ali em Canaã, eles passaram 40 anos fugindo. Então, ao eles entrarem em Canaã, eles têm um descanso físico, que é, não precisamos mais fugir. E trazendo para Cristo, para a gente descansar, e em Cristo tem como é que eu posso dizer? Esse descanso espiritual, ele conquista de uma promessa eterna, é uma conquista de uma promessa eterna. Ambos, a verdadeira paz e vitória, vêm em confiar na graça de Deus. O povo confiou na graça de Deus e conquistaram a terra prometida. Quando eu descanso em Deus, eu confio que Deus ele faz o que é melhor para minha vida. Eu deixo os meus problemas, deposito meus problemas em quem? Em Deus. E a gente traz aí uma coisa que não vem do nosso braço. Vem ali da nossa mente. Então, eu creio que esse descansar e também pode até trazer para o lado desfrutar, como o Vitor trouxe aí pra gente. Excelente, sim. Exato. Só trazendo um ponto que eles não estavam fugindo, tá? Eles estavam peregrinando, eles estavam lá rodeando, porque eles não iam entrar. Sim. Tinha ninguém atrás deles pra pegar. Né? Nessa hora não, mas o povo no começo, como você bem trouxe, o povo lá no começo, eles começam o quê? Fugindo. Né? Então foi esse o ponto que eu trouxe. Boa. Aí, trazendo isso também, né, que se a gente tá falando de marco, se a gente tá falando que o Jordão para aquele povo foi um marco, né, hoje, pensando em nós hoje, qual que é o marco que pode simbolizar pra gente um recomeço na nossa vida espiritual hoje? Me antecipei, né? Já respondi essa. Não lembro o que você Quando eu respondeu. falei que os milagres da nossa vida, elas podem se tornar um marco para um recomeço, né? Quando eu me lembrar, quando vier à memória dos grandes feitos que Deus fez na minha vida, ela se torna um recomeço, ela me dá uma energia, ela me impulsiona, ela lembra de que Deus está agindo em minha vida e ela se torna um marco. Foi como eu falei da outra vez, que é as minhas 12 pedras, né? São os milagres que Deus tem feito. Mas a gente também havia na configuração colocado aqui como o batismo, né? O batismo ele pode se tornar um recomeço para as pessoas ou um começo de vida nova para as pessoas. E pode se tornar para elas um marco, aquela data especial onde ela se entregou a Cristo, né, na aliança do batismo, e a partir daquele momento para frente ela vai viver vida nova, ela morreu para a vida velha, e aquilo pode se tornar um marco também, né? Mas para mim, assim, eu uso os milagres de Deus na minha vida para tornar esse marco e me dar continuidade de continuar, me dar força de continuar. Eu concordo com o que você falou, mas para mim é o batismo. É o batismo com conversão plena. Não é um batismo, você batizou, cara, tem um monte de gente que batiza aí, no outro dia tá na mesma vida, entendeu? É que não necessariamente batismo traz conversão, né? A Não, conversão, sim, às vezes, muito a menos pessoa- plena. Isso é nesse ponto que eu tô te falando. Porque o marco a pergunta é aqui, ó. Se o Jordão foi um marco para Israel, qual é o marco para simbolizar? Opa, tá lá na outra folha. Um recomeço na nossa vida espiritual hoje. Se for para ser curto e grosso, literal aqui, é o batismo com conversão plena. É um marco de recomeço, tá? Para mim, mas eu concordo com o que você falou também aí. É tudo, é o processo, né, que você colocou aí, né, que é
você ver e lembrar e relembrar. Você trouxe pra gente aqui no off a Santa Ceia. A Santa Ceia, Também pode se tornar um marco, né? exatamente. Bom, meu povo, a gente... Uma provocação que eu queria trazer pra você que tá nos ouvindo é que se Deus te chama pra atravessar o Rio Jordão, só vai, dá um passo, né? Continua. Não hesita, não. Dê o passo de fé e experimenta uma nova vida com Ele, que eu tenho certeza que Ele tem tudo pra fazer. É o melhor pra ti. E pensando em Marcos, né? Pensando em descanso... é até estranho, pensando em Marcos. Não é que a gente tá falando Marco, né? Em Marcos Marcos, vários Marco. Marco no plural. Né? E a gente acabou de ver, né? Uma foto antiga pode trazer uma emoção, um sentimento gigantesco. Um material, né? Um simples imã pode trazer isso, uma memória forte. E da mesma forma que essas coisas tendem a trazer essas emoções fortes, a gente tem hoje, literalmente, semanalmente, um marco para a gente poder celebrar, para a gente poder ter essa memória forte, né? E o sábado, ele é um memorial vivo que renova a nossa conexão com Deus, nossa esperança, né? No descanso eterno. E constantemente, ciclo após ciclo, semana após semana, a gente tem essa possibilidade de lembrar, de estar com Deus para reforçar espiritualmente, fisicamente, aquilo que Ele nos preparou, né? E de que forma vocês enxergam, né, o sábado como um memorial da graça, como um memorial de criação? Do mesmo jeito que você falar pra mim agora, eu vou falar assim, ó, o Danilo falou, deixa essa comigo, que essa aí eu vou desassar. Essa, não quero nem falar, quero nem falar agora, vou falar só na hora. Então, jogou pra você, hein, ó. A gente brinca aqui, mas é gostoso, cara. Esse podcast que a gente faz semanalmente, pra mim é o nosso marco. É uma delícia, cara. Eu me divirto, a gente confraterniza, brinca e essa é uma brincadeira que eu fiz com você agora. Não, imagina, fique em paz. E eu bati no peito mesmo, assim como você bateu essa outra aí. Bom, como que a gente pode definir o sábado, né? Primeiro que é legal que o guia ele fala... O Gui, ele fala de um momento, de um esquecimento, né? E a gente fazendo um paralelo agora ao mandamento esquecido. Então, como que a gente traz todo esse simbolismo para o sábado? Olha que perfeito a criação de Deus. E o sábado, ele se tornou memorial não somente para os dias de hoje, ele foi criado e constituído para o memorial no passado, um presente, e será para o futuro também, onde no futuro será usado como selo de Deus. Então é um memorial eterno, e ele fala isso lá no Antigo Testamento, ele deixa muito bem claro que é um memorial eterno. Então, hoje você pensa que você tem um mandamento que, se você ama a Deus, você vai guardar ele, não para ser salvo, mas porque você já está salvo. Entende? Então essa seria a resposta esplendorosa. É boa. Total. E só que aí eu vou entrar uma pimenta, você quer? Né? Não, numa dificuldade. Vamos dificultar uma parada, porque beleza, eu entendo tudo isso, mas é muito perigoso a gente viver só daquilo que é antigo, né? Eu lembro muito de Jó na fala dele, né? Que antes eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. E é muito difícil eu ficar me alimentando daquilo que, por exemplo, o Danilo, só do que o Danilo fala, só do que o Gregory fala, e eu não vivo, eu não tenho essa experiência, né? E por que é perigoso a gente viver apenas de memórias antigas, né, da fé, sem renovar essa experiência diariamente? Pô, nossa, aconteceu comigo lá atrás, isso. Tá, mas qual que é o perigo de eu ficar só olhando o museu lá, vivendo de passado, né? Quem vive de passado é museu, mas não só isso. Qual que é o perigo de eu só ficar olhando para trás, vendo aquilo que aconteceu e não ter essa experiência diária, não renovar essa experiência diária? Bom, o perigo é a morte eterna. Porque se eu entendo que a salvação ela é individual, isso não significa que eu não tenho que pregar o evangelho, mas a salvação ela é individual.
E a partir do momento que eu entendo que a salvação é individual, então eu preciso ter as minhas experiências, eu preciso fazer as minhas renovações, eu preciso ter aliança com Deus, uma comunhão diária, oração. Então é perigoso por quê? Porque eu estou aqui vivendo as experiências dele, acreditando no que ele está falando, ouvindo o que ele está falando, mas eu não vou ser salvo. Eu não consigo ser salvo através de um único meio de salvação por reflexo é quando eu olho para a cruz. Apenas. Você não vai refletir isso. A gente pode refletir a luz de Cristo para evangelizar e falar de Cristo para as pessoas. Mas eu ouvir de Cristo não vai me salvar. Eu preciso ter esse relacionamento com Ele. Sim. E quando fala de memorial do sábado, para lembrar do memorial, isso não quer dizer que você vai ser salvo porque você guarda o sábado. Eu quero que todo mundo saiba que o sábado não vai salvar ninguém. A partir do momento que você acredita nele e transgride, você pode até perder sua salvação por isso. Mas não é só por causa disso. Você é salvo porque Jesus morreu na cruz para carregar. Agora vou voltar uma pergunta atrás. O descanso, ele carregou a nossa cruz, tipo assim... O nosso fardo, né? O nosso fardo. Então, só para não... É aquele fato que você trouxe, no apartai-vos de mim, né? Pô, mas Deus, a gente expeliu demônios em seu nome, a gente trouxe, né? Senhor, Senhor, gritou Senhor, Senhor. E Jesus virá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, a gente tá falando do sábado porque é uma coisa que tá na Bíblia, que a gente bateu muito isso em Êxodo, trouxe em Josué. Mas como o Gregory falou, né? Pô, beleza, às vezes você pode estar guardando e perder do mesmo jeito. Porque não é só porque você está guardando que isso já está garantido, né? Na sua vida. E aí eu queria trazer um ponto para todo mundo falar agora no finalzinho, né? Última pergunta, mas olhando para vocês, né? Individualmente, o seu agir, a sua cabeça no travesseiro, mas que memorial espiritual, né? Que memorial espiritual que você gostaria de deixar como marca para as próximas gerações? Vai ter suas filhas, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Quais são os memoriais espirituais, né, que se assim eu posso dizer, que você quer deixar ali para quem está adiante? Cara, eu conversando com pessoas mais experientes, vamos dizer assim, eles sempre têm histórias de pessoas que eles conheceram que eram pessoas de fé, pessoas de oração. Então, essas pessoas elas são lembradas porque elas eram pessoas de fé, pessoas de oração, eram pessoas íntegras, vamos dizer assim, de caráter, honrado. Então, o legado que eu quero deixar para as próximas gerações, se assim eu posso dizer assim, quem sou eu para falar uma coisa dessa? Mas eu viver minha vida reta, tentar falar de Deus para quem eu puder. Inclusive, nós estamos fazendo isso agora. Isso aqui eu acredito que é um legado que nós estamos deixando para as próximas gerações, porque daqui 30 anos você vai entrar no YouTube, vai ter esse vídeo gravado lá. Não sei se é assim que funciona, mas eu acredito que sim, porque eu já vi vídeo muito antigo lá de gente aí. Então, eu acho que, cara, o legado que eu quero deixar é eu fazer minha parte bem feita. Eu tentar ganhar pessoas para Cristo, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um exemplo de irmão, de filho. Eu acho que é tudo isso que Deus espera de mim. E se eu fizer bem feito, é o legado. Se vai refletir para 10 pessoas ou para 1 milhão de pessoas, eu não sei. Mas para alguém vai refletir. Se eu for um bom pai, ele vai refletir, vai refletir. É o legado que eu quero deixar. E também falar que encontrou a chave, né? Acho que Deus também está esperando isso de você. Não sei. É o seu legado, e aí? A chave, agora que eu lembrei, agora que caiu a ficha. Isso aí já passou. Né? Não, porque isso, o que você fez, acho que a atitude que você tomou é que Deus espera de nós. Bom, o meu legado, ele falou tudo. Não, ele falou do dele. Tá bom, ele falou do dele, mas eu como pai, eu não consigo pensar em deixar um legado. Meus filhos, né, que vai me substituir, digamos assim, minha então geração, né? Tira a parada legado, porque não foi o legado que eu falei. Qual que é o memorial espiritual que você gostaria de deixar como marca?
que eu sou um homem de oração. Um homem de oração. Boa. Eu trouxe aqui no começo a história que eu tive, né? Quando Deus fala comigo, eu poderia rejeitar tudo, né? Abandonar tudo, ou dar as costas para Deus e viver minha vida. Mas e a promessa que ele me fez no sonho? Vai. Como que ficaria? Não sei, não vi sonho, só você Então, sabe. responde Um dia- a pergunta. Qual que é seu memorial? O que você quer deixar como memorial? O meu memorial que eu quero deixar para as pessoas, acho que eu sou o mais novo daqui, da roda, Não sou eu, pô. é que quando a gente ouve a voz de Deus, a gente deve ouvir e obedecer. Não apenas ouvir e entrar no ouvido e sair no outro, como a maioria das vezes acontece. Ouvir, seguir o propósito, como o povo daquela época fez. Então, o seu legado não, o seu memorial que você quer deixar para as pessoas, materializando isso, digamos assim, é que as pessoas lembrem de você como um cara que ouvia a voz de Deus. A voz de Deus. Legal. Boa. Que é eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Quando Deus fala não, principalmente. Não desmereça o Marco dos outros. Não. Tá brincadeira. Ô, Eu tô E o seu, trazendo isso Vitão? pra minha Vou vida. trazer essa que o memorial espiritual que eu gostaria de deixar pro pessoal é a insistência. Chateado, brincadeira. Não, mas é a insistência em procurar a Deus. Amém. Então, Que bênção. que a gente tem essa vontade constante, né, de e conseguir transmitir isso para as outras pessoas que, você tem que ser insistente de ir atrás de Deus, porque Deus é insistente em ir atrás de você e a chance da gente sair é 2 palitos. Então, que a gente tenha essa persistência de... Eu ouvi uma vez o Ulisses que veio aqui falando e isso me mexeu muito, que é... A gente fala muito de uma vida de quedas, de cair, levantar, mas quanto você vai ficar contando as suas quedas e não contando as suas vitórias em cima do erro, do pecado? Então, a gente é muito normal, né? Caí, levantei por mais um, caí, levantei por mais um. Mas quando você vai começar a colecionar vitórias, pô, hoje eu venci. Não, agora dessa vez eu venci também. Dessa vez eu venci. E isso é por insistência de querer fazer Boa. o agir de Deus, né? Então, Muito bom. que a gente possa ter esse marco. E que cada dia você relembre, você tenha o seu marco, né? Você consiga ouvir a voz de Deus e que Deus consiga agir na tua vida. Queria te convidar a orar. Feche seus olhos, querido Deus. Muito obrigado por mais esse dia, mais uma oportunidade de vida e mais uma oportunidade de aprender sobre a tua palavra. A gente está reunido aqui, seu Santo Espírito se faz presente, mas da mesma forma eu quero que o Senhor estenda esse seu Santo Espírito para todo mundo que está vendo, que está ouvindo, que de alguma forma, Pai, a fé possa ser reestabelecida, possa ser fortalecida e que a gente possa ter força para olhar aquilo que o Senhor fez no passado, entender quem o Senhor é e muito mais se apegar naquilo que o Senhor ainda será e fará para nós, Pai. Cuida da gente, por amor a seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu povo, hoje a gente viu então que o chamado, né, que Deus tem ali para Israel para se preparar, como ele abriu o Jordão, né, de uma forma poderosa, como ele levantou os memoriais através do povo, né, para que ele nunca fosse esquecido, como ele nos mostrou que a cada geração precisa redescobrir a fé, precisa entender, né, manter essa fé. Também aprendemos que o Jordão aponta para o batismo, descanso, cara, uma infinidade de coisas. Maravilhoso estar aqui com vocês, mais um episódio entregue, né? Se essa conversa de alguma forma... recomeço, né? Um recomeço. Mais um recomeço. Recomeço de a cada semana, né? A gente tem. E... Não, eu falo, o Jordão é um recomeço do povo ali, é o Perfeito. começo, na verdade, um recomeço. É o começo da nova jornada, né? Como diz eu tô com a música na cabeça, mas é só o começo da jornada. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, muito obrigado por estar aqui, né? Você chegou até aqui, você não chegou à toa até aqui, né? Então já compartilha, já ativa o sininho, já comenta aqui qual que é o seu marco espiritual. Vai ser muito bom ver, né? Esse seu comentário, ver qual que é o seu marco em si. Compartilhe com as outras pessoas também, né? E nos ajude a pregar o evangelho, porque
anunciar o evangelho não é escolha. É missão. Esse foi mais um episódio do Rota 916. Valeu, meu povo. Valeu.